Beleza, estamos de voltas. De voltas. Estamos de volta. Sotaque carioca, mas de voltas, né? Tá bom, estamos de volta aqui. E eu vou apresentar pra vocês os meus convidados. Mas antes, quero pedir desculpa pra vocês. Vocês estão olhando aqui, não estão vendo aqui o Davi Furtado. Ele pede desculpa também, ele teve um imprevisto lá com a família dele. Aconteceu lá um incidente lá, mas eu tenho certeza que o nosso Deus está já com ele, está consolando ele lá, está dando todo o suporte para ele, porque o nosso Deus é poderoso e ainda realiza milagres, amém? Então já justificada então a ausência dele. Por esse motivo nós convidamos esse cara, vou começar por ele, tá, Jason? Esse cara aí que é filho do nosso pastor Jorge, nosso pastor querido, e ele fiz o convite para ele, irmãos, faltando aí 2 horas para o programa. E ele gentilmente aceitou. Então Hierro Martins, pela segunda vez porque ele já participou com a gente do Metanoia. Na época o Metanoia era numa garagem, irmãos. O Metanoia era realizado dentro de uma garagem. Depois você procura lá no YouTube, IEPS Levi TV, Next Level. Você vai ver lá o programa com Hierro Martins. Seja bem-vindo ao Metanoia. Obrigado. Boa noite, meus amigos aí que vamos resenhar. Boa noite a você que tá em casa. E tamo aí de novo, né? O bom filho a casa torna. Vim quando era igreja congregação, agora igreja sede, né? A igreja cresceu, o programa virou de TV. Convidado aí é uma honra aí. E um abraço aí pro David. Eu não vou falar que você é a altura dele, que tá longe, o David tá aqui, eu tô aqui. Mas um abraço aí, David, tamo junto. Glória a Deus. Agora aqui na minha direita, esse cara que dispensa elogios porque é um batera de alto nível, é um cantor extraordinário e, cara, um baita jogador de futebol, cara. Jason Leal, seja bem-vindo ao programa Metanoia, cara. Obrigado. Boa noite a todos os presentes. É uma honra, né, cara, participar de um programa bem falado, né? Tá sendo bem falado, bem elogiado. Primeiro quero dar os parabéns também pela iniciativa, né? Porque tem atingido bastante gente, tá? Às vezes não chega o feedback para vocês aqui, mas realmente tem atingido bastante gente. E agradeço pelo convite. Glória a Deus. E hoje, né, cara? Pô, vai atingir mais que o fã-clube do Jason, né, cara? Né? Pô, 55 mil seguidores é outro nível, cara. Agora aqui por último, mas não menos importante, ela que tá vindo lá de Juiz de Fora, Igreja Evangélica Projeto Semear lá de Juiz de Fora. Você que é Juiz de Fora, você que é meu parça aí, que me conhece já de algum tempo, mora em Juiz de Fora, cara, tem uma Igreja Evangélica Projeto Semear aí na sua cidade. Ela vai estar passando o endereço para você daqui a pouco e você é bem-vindo aí lá fazer uma visita. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar lá. Ela que é a esposa do nosso pastor Cleidson, Raquel Lima, seja bem-vinda ao programa Metanoia. Amém, é um prazer estar aqui nessa noite com vocês, né, podendo falar assim da palavra do Senhor, e eu me sinto honrada por esse convite, por você ter me convidado, e agradeço a Deus, né, por essa oportunidade de poder estar ali passando para os jovens, para as pessoas que estão ligadinhas, um pouco, né, da palavra do Senhor, e é isso. Glória a Deus. Vamos lá, nosso tema de hoje, até esqueci de falar, vocês estão aí falando assim, mas qual que é o tema de hoje? Se você está se perguntando, é porque você não está inscrito em nada. Então, por favor, vá lá depois no Instagram lá, segue lá a página para você ficar por dentro de tudo, segue aí a página da igreja, tu vai ficar por dentro aí, senão vai ficar pescando aí, né? Agora vamos lá, o nosso tema de hoje, igreja pós-isolamento. Pós essa quarentena, essa pandemia que a gente viveu aí, que estamos vivendo, né? E aí, cara, como tá a sua igreja? Depois desses 3, 4 meses que a gente passou aí tocado dentro de casa, né, cara? Não podia sair, não podia fazer nada, ainda estamos cheio de restrições ainda. Como é que tá a sua igreja? E aí, já voltou o culto na sua igreja? Fala pra gente aí, comenta se já voltou, se não voltou, se tem data pra voltar. Comenta aí como tá a sua igreja, se tem sido bênção os cultos lá. Comente, é importante, tá? Se você já tem alguma dúvida sobre esse tema, alguma pergunta, já manda pra gente que a Mandinha vai separar aí altas perguntas pra gente. Amém? Vamos lá. Já assistiu o programa alguma vez? E aí, cara? Dá um friozinho na barriga quando chega aqui? O que você acha? Ainda mais saber que passaram por aqui, né? Alguns, eu costumo dizer, né? Uns peixes grandes, né? Pastor Jorge, bispo, Pastor né? Jorge, É outra coisa, né? Raquel, eu sei que você acompanha. Até participa lá, acompanha a gente no Instagram. E aí, o que você tem achado do programa? Tem sido bênção, tenho aprendido
crescido bastante e tá muito bom. Que Deus continue abençoando, porque vai mais longe ainda, tá? Tem alcançado muitas pessoas, mas eu creio que irão alcançar muito mais, muito mais. Glória Só vai a Deus. crescer, pra glória de Deus. Eu sei que participa, que você tá dando aula pros outros aí nos comentários aí, amém. Então, você, Dogão, tem uma galera aí que tá dando aula nos comentários aí, cara. Eu fico até com vergonha depois quando eu pego pra ler os comentários. Gente, como é que eu não falei isso? Pô, tão na cara, os caras revelou o mistério aqui, né? Caraca, mas bênção por isso. Vamos lá, vamos iniciar esse tema aí. Bom, cara, esse tempo que a gente passou, eu acho que a gente viveu uma coisa que marcou a história nossa. Porque, pô, eu nunca vi uma parada dessa, de ficar todo mundo em casa, trancado, sem poder sair, cara. Eu nunca presenciei, nunca vivi alguma coisa desse tipo, parecida com isso. E também eu não lembro na história se alguma coisa aparece. Depois vocês vão até me responder isso, porque você que é um cara mais experiente, não sei se na época da ditadura, né, foi mais ou menos parecido com isso aí, cara. Porque você, cara, já viveu, sei lá, cara, já passou por alguma coisa desse tipo, que você não poder sair de casa? E tipo, chegou ao ponto de algumas pessoas falar assim, cara, a gente tá vivendo numa roleta russa. Vocês sabem o que é roleta russa? Roleta russa é quando você pega o revólver, né? Aí abre o tambor, coloca uma bala lá, aí gira o tambor e aponta pra pessoa. Aí é aquele negócio, pode morrer ou pode viver, vai depender da sorte, né? Mas interessante é que esse vírus, ele é como se fosse uma roleta russa de fato. Por quê? Ele não escolhe rico, ele não escolhe pobre, ele não escolhe feio, ele não escolhe bonito, cara. Ele simplesmente olha pra pessoa e fala assim, és tu, e vai lá e ataca a pessoa. Então isso é muito complicado e é muito assustador. E a gente trouxe esse tema justamente por causa disso. Eu coloquei aqui, ó, nosso último culto de domingo, antes dessa pandemia, foi dia 15 de março, cara. A gente ficou 3 meses sem cultuar e a gente foi obrigado a todo mundo migrar para as redes sociais, para as mídias, para poder a gente conseguir ter uma comunhão com os nossos irmãos. E mediante a isso eu faço a primeira pergunta para vocês, cara. Vocês já passou por alguma coisa desse tipo? Ou lembra na história, assim, cara, isso foi meio parecido. E aí, cara? Olha, eu tava analisando, tentando comparar essa pandemia de agora com a que teve, acho que, se não me engano, em 2019, né? A gripe suína, se não me engano. Tentei comparar as duas, né? E o grau que chegou, mas eu acho que essa foi bem mais pesada, né? Então acredito que não foi igual, assim, é óbvio que foi inesperada, mas pegou a gente assim, mais que surpresa, entendeu? Porque para chegar num ponto de todo mundo não poder sair de casa, cara, porque a nossa rotina é sair, é trabalhar no meio cristão, é ir pra igreja, jogar uma bola e parar com tudo, até com futebol, cara, foi... Mas aqui, cara, você que viveu na época da ditadura, não era parecido não, cara? Brincadeira, já é novo, gente, tô brincando. Agora, erro, você é da minha geração, você é da nossa geração, cara. Mas tu lembra alguma coisa? Você que gosta de história, de ler aqueles livros de história lá, Dom Pedro I, e aí, cara, tem alguma coisa que se assemelha a isso, cara? Cara, acho que parecido com isso, acho que não chegou perto, né? Acho que eu vi uma reportagem, um documentário de Bill Gates, assim que terminou aquela onda de ebola, né, que atingiu muita África. E aí Bill Gates, ele falava, se algum dia alguma nação fosse pega de surpresa, ou o mundo fosse pego de surpresa, não seria com arma nuclear, não seria com guerra, porque todo mundo se prepara para isso. Todas as nações se preparam para uma guerra nuclear, se prepara para uma guerra civil, mas ninguém está preparado para doença. Não tem como não teria como a medicina prever uma vacina antes de que o vírus existisse. Então acho que parecido com isso a gente nunca viveu, nunca teve na história. E você, Raquel, sério, você já viu alguma coisa igual? Porque o Ian falou que a gente nunca tá preparado. Mas, pô, muita gente fala, alguns especialistas falam que o Covid chegou através do carnaval, cara.
A gente olhava pra China, via todo mundo de máscara, né? Eu mesmo era um, falei assim, pô, lá, cara, todo mundo andando na rua de máscara. Pô, parece que tá todo mundo doente, cara. Olha só que doideira. Aí, pô, a gente aqui pescando, quando viu, do nada apareceu. Verdade. Como ele falou, né, da gripe suína. Na época eu estava morando no Rio de Janeiro e trabalhava em Copacabana. Então eu pegava o metrô, eu pegava ônibus e metrô, e aí tinha algumas pessoas que já estavam usando máscara. E eu não cheguei nem a usar a máscara naquela época, mas eu já fiquei meio apreensiva. O que está acontecendo? Então passou, né, tão rápido, consegui a vacina muito rápido. E dessa, né, do Covid, tava lá na China, a gente nem imaginava que ia chegar aqui, né? A gente achava que ia ficar por lá, mas teve uma proporção tão grande que nos pegou de surpresa, né? Levamos um susto, ninguém estava preparado para isso, mas eu creio que tudo tem, né? Tudo está no controle de Deus, né? E Ele sabe de todas as coisas. E a gente vai falar mais para frente sobre isso. Top. Agora, mas parece também que a gente nunca tá preparado, né? A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, cara. Porque, tipo assim, a gente, quando a gente olha na televisão, não vejo o Globo não, tá, gente? Eu não vejo o Globo, só se tiver jogo do Flamengo. Mas, pô, quando você olha assim na mídia, assim, você fala assim, ixi, cara, você não vai chegar aqui em Levi Gasparian não, cara. Pô, interiorzaço aqui, cara. Pô, a gente vê aquelas bolas de palha rodando na rua, aqui não vai chegar isso aqui não. Aí, quando deixa de ser números e começa a ser amigos, aí você já fica, caraca, velho. Aí você vê um vizinho, ó, ih, testou positivo lá. Parece que a gente também meio que paga pra ver também, né? A gente não se previne também, né? Mas enfim, vamos lá. Infelizmente, ainda perdi um tio amado, né? Com o vírus, por causa do vírus. Olha só, aí se torna difícil quando acontece isso, cara. Quando se vira parente, que vira amigo, cara. Aí que a gente começa, ixi, velho, o negócio é sério. Porque até então, não vou mentir pra vocês não. Eu ficava assim, cara, pô, os caras vão impedir nós de jogar bola, cara. A gente tava conversando em off aqui, falei assim, pô, impedir de jogar bola, saúde, esporte, lazer. Mas, cara, a parada é tão louca, hoje mesmo. Vou até abrir um gancho pra falar isso. Tava conversando com um parceiro meu, ele falou assim, cara, pô, fulano tava bem, cara. Aí no outro dia, pô, já começou a ficar mal, já não tava conseguindo respirar e foi pro hospital entubado. Eu falei assim, que isso, velho? A parada é louca. Não é aquela doença, você viu o ebola, dengue, que o cara vem dando sintoma e fica ruim. Não, o negócio é igual morte súbita, é muito rápido. Mas agora, vamos lá. Como foi esse isolamento pra vocês, cara? E como vocês enxergam esse isolamento pra nossa igreja? Pô, hoje todos nós somos do Projeto Semear, né? Então, você, pô, teve lá seu período. Você ficou recluso em casa lá uns meses? Ficou? Devido ao trabalho, não, né? Porque a empresa não parou, mas as outras atividades... Deu uma segurada. Deu uma segurada. E como foi isso pra você, cara, esse isolamento, em relação à sua parte espiritual, você e Deus? Então, no início foi bastante complicado, né? Pra ser sincero, porque hoje a nossa geração é um pouco apegada a templo, né? E depois de um tempo eu pude perceber que a verdadeira igreja, ela somos nós. Então o templo é só um momento da gente ter uma comunhão. Então, conforme eu disse, no início foi bem difícil, porque a gente não para devido ao dia a dia, né? A correria do dia a dia, você não para pensar que, caraca, a igreja somos nós. Então nós temos que cultuar primeiro na nossa casa, na nossa família, e depois que eu parei para analisar, cara, que como que essa pandemia ensinou bastante a muita gente, tá? E erro? Você ficou recluso em casa? Cara, também não. Ficou na pista para negócio? Não, a indústria lá não parou. Não parou. Mas reduziu algum horário ou não? Mesma coisa? Vida que segue? Primeiro reduziu, mas continuei. E aí depois foi o dobro de serviço. E aí... Tá, então vou melhorar a pergunta pra você. Você... Já sei que você é do manto. Você que é cara que roda, que gosta de buscar, né? Agora eu faço a pergunta pra você. Mas você é filho de pastor. Então você tava com seu pai ali, você conhece a rotina da igreja. Como você acha que foi para a igreja esse período de isolamento? Você acha que foi positivo ou negativo? Cara, eu acho que para assimilar assim de cara, eu acho que foi
qualquer coisa que é diferente, qualquer coisa que muda hábito, não tem como de cara você falar se foi negativo ou se foi positivo. Mudou tudo. Então acho que ao mesmo tempo que teve pessoas que, se a gente conversar, a gente já conversou com várias pessoas que falaram, não, esse período foi bom dentro da minha casa, na minha família e tal, mas igual o Jasso falou, tem gente que é refém. Então acho que ao mesmo tempo que tem pessoa que para algumas pessoas foi proveitoso, para outras foi muito prejudicial. Top. Agora, Raquel, você e o pastor lá, vocês assumiram a igreja lá antes da pandemia. Foi em fevereiro. Fevereiro. Aí, cara, pô, deram início à caminhada lá, pum, deu esse baque lá. Como que foi pra vocês lá, em relação à igreja e à vida pessoal de vocês? Então, em relação à igreja, como estava começando, né, não tem membros, né, são poucas pessoas que têm se reunido lá. Era um momento que a gente ia começar com o evangelismo, né? Íamos fazer aquele evangelismo de rua, visitar as casas para convidar as pessoas. Como teve, né, esse momento, não podemos fazer nada disso. Então, não podia convidar ninguém, entendeu? Então, foi um momento que era eu e minha família. Eu, meu esposo e meus filhos. E mais o dono do salão, né, que tem frequentado. Então, foi um momento, assim, de ficarmos reclusos. Eu fiquei em casa, né? Porque eu tinha entrado de férias já nesse mês, no meu trabalho. Passou as férias em casa, então. Nem aproveitei minhas férias, eu ia viajar. Tirou férias mesmo, né? Aí no começo eu pensei, eu acho que até abril vai voltar ao normal, vou voltar a trabalhar, né? Mas aí chegou abril, nada. Eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí foi despertando mais ainda, né? E aí tivemos suspensão, agora que a gente voltou, né? Mas assim, espiritualmente falando, foi um momento do secreto. Foi um momento em que eu creio que a igreja teve aquele momento dela com Deus. Eu sou templo, né? Nós somos igreja. Você sozinho é um templo. Você é templo, eu sou o templo. E juntos nós somos uma igreja. Nós somos parte do corpo de Cristo. Não sei qual parte você é, mas eu só sei que cada um aqui é parte fundamental do corpo de Cristo. E juntos somos igreja. E eu creio que esse momento foi um momento que Deus se revelou à igreja. Tempo de revelação. O momento dele despertamento. Então eu creio que aconteceu comigo, despertamento. Foi um momento que eu fui para o secreto. Foi um momento que Deus me curou, que eu precisava ser curada. E estou ainda no processo de cura, mas esse momento foi muito especial para mim. Sabe, que eu tive um momento, eu e ele, entendeu? Então eu creio que muitos aproveitaram esse momento para isso. Cara, você falou tudo. Tratamento. Eu tava conversando em off aqui com o pessoal e eu falei que, cara, eu sou muito fissurado por jogar bola. Gosto muito, cara. Me chamar pra jogar bola de madrugada, eu vou. Eu sempre achei que eu nunca conseguiria ficar sem jogar bola, cara. Falei assim, cara, minha esposa sabe disso, cara. Assim, rapaz, até briga comigo, tão fominha que eu sou. Mas quando virou essa pandemia, tudo, que não podia sair de casa, pô, você viu, a gente tá há 4 meses, tô 4 meses sem jogar bola, cara. Aí, claro, ganhei uns quilinhos, mas em contrapartida, Deus mostrou pra mim que isso não é essencial na minha vida e eu consigo viver sem isso, e muito pelo contrário, Ele me mostrou que se eu abrisse mão disso, eu poderia agregar muito mais coisas, e graças a Deus tem acontecido isso. E eu quero saber de você que está em casa. Como foi essa quarentena para você? Como foi esse período de isolamento? Foi positivo? Foi negativo? Porque lá no nosso Instagram, por isso que é importante a sua participação lá no nosso Instagram. Olha só. Teve uma unanimidade em comentário. A maioria da galera falou que depende. Depende do ponto de vista. Para alguns foi bom, para alguns foi ruim. E aí quando eu botei a enquete lá,
87% disse que se aproximou de Deus. Que essa pandemia, que esse isolamento fez com que eles se aproximassem mais de Deus. Em contrapartida, apenas 13% se afastaram. Ou seja, foi muito bom então, cara. E eu confesso pra vocês que quando começou esse isolamento, eu falei assim, cara, essa galera vai voltar voando, cara. Vai voltar, voando alto, querendo, né, cara? Mas vocês vão me responder essa pergunta daqui a pouco, se voltou ou não voltou, tá? Segura essa pergunta aí. Agora, o ser humano, cara, ele gosta de ter o controle da vida dele em suas mãos. A gente é assim, a gente gosta, igual você falou, a gente gosta de sair, de poder passear e viajar, a gente gosta de ter o controle de tudo. Só que essa pandemia mostrou pra gente que a gente não tem controle de nada, cara. A gente não tem o domínio de nada, a gente não tem controle de tempo, a gente não tem controle nem sobre a nossa vida. Você vê que se o cara falar que nós temos que ficar em casa e obrigar a gente a ficar em casa, a gente tem que ficar todo mundo em casa. Então a gente não tem controle de nada. Aí eu pergunto pra você, você acha que essa pandemia, esse isolamento, ela mostrou pra gente o nosso lugar, mostrou pra criatura o lugar dela e mostrou pra gente o lugar de Deus, que Ele é soberano? Ah, com certeza, cara. Com certeza. E não foge muito da nossa linha de pensamento que essa pandemia é um propósito, né? Que Deus quis para aproximar os seus servos, né? Até mesmo teve um caso, né, na Bíblia que Deus recrutou, né? Mandou todos ir para dentro de casa que ele ia passar no arraial. Então ele precisava tratar com cada um. E essa pandemia que está acontecendo hoje, que ainda não terminou, né? Para muitas pessoas já terminou, porque você vê aí na cidade movimento para lá e para cá, só que não terminou. E é um momento que Deus separou para tratar com os seus, né? Mas essa forma de tratamento que Deus quer com a gente é para o pós-isolamento. Quando tudo voltar ao normal. Quando tudo voltar ao normal, o que nós vamos fazer? Já vi diversos memes, né, na internet, de pessoas, eu voltando pro primeiro culto. Aí mete um roupão, mete não sei o quê, vira cambalhota. Mas essa volta dos cultos não é uma festa. Não é, vamos colocar assim, um aniversário que você vai. Esse tempo que Deus separou pra gente é pra gente se fortalecer, pra quando a gente voltar a ter contato com as pessoas, a gente verdadeiramente viver a igreja do lado de fora. Por exemplo, eu não quero voltar pra igreja pra ter uma rotina de culto quarta, sexta e domingo. Esse tempo que ele está separando pra gente no secreto é porque a gente vai pra rua, igual você citou, né, que vocês iam fazer o evangelismo. Então, esse tempo que Deus separou para cada um, para vocês, pode ser para vocês se fortalecerem cada vez mais, para realmente, quando for fazer o evangelismo, explodir, cara. Curando dentro, para ir fora. Essa é a verdade. Então, essa pandemia que está acontecendo, cara, colocou cada um no seu lugar. E Deus não ia dar poder para presidente te trancar dentro de casa. Não ia, talvez uma força maior, que eu digo da lei humana, não ia travar você dentro de casa. Não, isso é com certeza, cara. Isso é obra divina querendo tratar com os seus. Entendeu? Então ficou certamente cada um no seu lugar. E aí, cara, já se falou tudo aqui, cara, porque pastor Deixou Jassa nada. falou tudo, cara, falou tudo. Porque eu lembro que na ditadura obrigava o pessoal em casa, mas tinha uma galera que não, meu pai me contou. Sacanagem. Meu pai não é na época da ditadura também, não, meu pai é novo. Mas obrigava o pessoal a ficar em casa, mas tinha galera que era peituda, que ia pra rua, que queria brigar pelos seus direitos. Dessa aí não teve não, parça. Todo mundo quietinho em casa porque o negócio era sério. Realmente Deus quis tratar e mostrar pra gente que, segura, baixa a bolinha aí que eu tô no comando. Igual o Jasso falou, acho que a gente não tem, nem entra, né, em discussão se foi ou não. Acho que foi tratamento de Deus. E acho que foi também, no sábado a gente teve o update, né, com os jovens lá da igreja.
E aí foi comunhão, né? O assunto que a gente conversou lá e que a gente falou. E aí a gente chegou numa conclusão e a gente aprendeu algo que muito mais importante, ou tão importante quanto as pessoas que estão com a gente, também são as pessoas que não estão, né? Então acho que esse isolamento, essa distância que a gente teve, eu acho que é para quando a gente voltar, igual quando o Jasso falou, a gente valorizar cada vez mais as pessoas que estão no nosso lado ou que vão estar, né? Porque talvez a gente é tão hipócrita às vezes o Jasso tá comigo todos os domingos na igreja, a gente tá tocando junto todos os domingos, sabe? E aí quando eu voltar, eu não vou voltar pensando, ele tá aqui, beleza. Não, cara, que bom que a gente ficou 4 meses sem tocar junto, mas agora a gente tá tocando. Então acho que além de N outros motivos e N outros propósitos, acho que a valorização da comunhão também foi um ponto que Deus quis tratar com a gente. Top, cara, você tá bem preparado pra quem foi pego de surpresa, faltando 2 horas pro programa, cara. Isso aí é palavra. Eu peguei a referência, mas agora aqui, vamos lá. Raquel, no sábado a gente teve um culto aqui de jovens aqui. Você teve aqui. E o pastor Adenir ministrou aqui uma coisa tremenda. Se você não conhece o Adenir, vai lá em Desigrejados Web Crentes no YouTube lá, no nosso IEPCV TV, que tem um programa dele lá, a gente falou sobre isso. E ele ministrou uma coisa muito forte. Ele falou assim, permanecei-vos em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Isso de Deus, Jesus falando com seus discípulos. Só que o evangelho é movimento, cara. O evangelho não é parado, ele é movimento. Quando a gente para, é para poder ser fortalecido. E você acha que realmente foi isso? Deus falou assim, não, cara, vocês estão muito agitados, a correria de vocês está insana, segura, peraí. Creio que isso é muita correria, muitos pensando em dinheiro, né? Nessa correria louca de ganhar dinheiro, de obter riquezas e não ter tempo para Deus, né? Não tirar tempo para Ele, porque o trabalho ocupava o tempo, né? Tudo tirava o tempo. Então foi um momento de Deus mostrar que Ele tem o controle de todas as coisas, que Ele é soberano e que tudo funciona de acordo com a vontade dEle. Não adianta a gente bater o pé, não adianta a gente se desesperar. Tudo que nós temos que fazer é confiar nele, né? Confiar no Senhor. Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então isso não foi para nos abalar, não foi para abalar a fé daqueles que foram escolhidos, daquele que foi chamado, mas sim para mostrar que Deus é Deus e que a gente confia nele e que tudo está sob controle dele e que quem dá a última palavra é ele. E ponto final. Glória a Deus, cara. Vamos dar a bênção apostólica aqui, vamos todo mundo pra casa. Mas aqui, tem uma galera mais extremista, que fala que esse tempo Deus usou pra separar o joio do trigo, cara. Porque, tipo assim, não, é sério, cara. Deus usou pra separar quem realmente quer e quem realmente não quer. A pergunta essa quarentena, esse isolamento, revelou a nossa espiritualidade com Deus, cara, o nosso relacionamento com Deus? Porque quem já tinha a rotina de busca, de oração, de separar o tempo com Deus, top, continuou. Quem não tinha por falta de tempo, cara, não sobrou tempo. Mas quem não gosta de relacionamento com Deus, a gente olha, porque tipo assim, hoje voltando ao culto, a gente consegue olhar o semblante da pessoa, daquela pessoa que continuou, perseverou firme, e daquela pessoa que, rapaz, ainda bem que o culto voltou. E aí, o que vocês acham, cara? Realmente revelou a nossa espiritualidade? Cara, sim, mas sempre tem aquela porcentagem de pessoas que, devido à correria do dia a dia, ela esquece completamente de tirar um tempo para Deus, né? Acredito nas duas partes, que algumas pessoas perderam, né, o compromisso, o contato, e outras mantiveram por
estar firme na fé, né? Porque numa crise dessa, né, quem não pensa, Jesus está voltando e eu preciso me firmar, preciso ter mais compromisso, então eu vou tirar tantos dias para me orar e vou. Outras pessoas não, outras pessoas, não sei, você sabe que hoje em dia a internet tira o foco de muita gente. Às vezes a pessoa ficou com tanto tempo para mexer na internet que ela não tinha antes, então ela ficou ali. Maratonou aquela série na Netflix. Assistiu todas as séries no ponto de postar assim, alguém me recomenda alguma série? Eu já assisti tudo. Você pegou reverência, você que tá em casa aí, vai. Mas acontece, tá? De muita gente. Aconteceu, né? Algumas pessoas se esfriaram e outras mantiveram a... Pior quando o cara manda essa pergunta no grupo de louvor, cara. E aí, o que você acha, cara? Revelou de fato, cara, quem a gente acho que evidencia, né? Porque existem pessoas que elas se enchem, né? Elas têm um reservatório e elas se encheram. Mas... E aí, quando veio esse momento, e quando veio essa tempestade, a pessoa, ela ainda tinha uma vida de secreto, ela tinha uma vida lado a lado com o Espírito Santo, e isso continuou. Mas, cara, aquelas pessoas que precisavam estar no domingo para se encher para a semana, e quando chegavam no sábado à noite ela já estava esgotada e ela não tinha mais nada, e ela tinha que ir no domingo de novo para pegar um pouquinho de carga para aguentar mais uma semana. Eu acho que essa galera, esse grupo sofreu um pouco e evidenciou que elas estavam fracas, que elas não buscavam se encher, né? Porque a igreja, o culto e a celebração, ela é só uma reunião para os santos transbordarem aquilo que elas vêm carregando a semana toda. E aí, se tu não tem aquela reunião, aquela celebração, onde as pessoas evidenciam, e muitas das vezes tu nem evidencia aquilo que tu tem, mas tu pega um pouco de cada um, tu pega o que Deus falou ali e leva para tu. Se tu não tem isso mais, provavelmente tu vai ficar na curva. E aí, Raquel? Como o erro, né, falou. Concordo com ele. Né, muitos, né, precisam de alimento, né? Se alimenta no domingo para se manter na semana, né? E aí, no domingo, de novo. Como aconteceu isso, não tinha o alimento, porque ele não tinha aquela vida assim de devocional, de oração em casa. Então ele corria para a igreja, que era ali que ele tinha força, né, para poder buscar, para ouvir uma palavra e continuar. E existem aqueles que já estão, né, tipo, a Bíblia fala, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então aquele que teme o Senhor e segue os seus caminhos, né, jamais ficará na curva, não é isso? Agora, confesso que Metanoia 20:15, versículo. Essa aí vai dar frase, tá? Agora, confesso pra vocês, cara, que quando veio esse isolamento mostrou pra mim, cara, que realmente a minha espiritualidade tava muito abaixo, cara. Porque eu posso confessar, cara, que realmente a falta de tempo nos atrapalha bastante. Porque quando deu não pode mais trabalhar, aí eu não podia mais fazer atendimento, fiquei praticamente um mês sem atender em casa. Eu, Thalita e Cecília, todo mundo lá trancafiado dentro de casa. Caraca, eu não tinha o hábito de ler, gente, eu não tinha, eu não gostava de ler. Pensa num cabra que não gosta de ler, era eu. Amor, quantos livros eu já li? Cara, eu já li uns 5 livros, cara. Comprei livro, cara. Eu falei assim, gente, cara. E eu lendo Bíblia e estudando. Eu falei assim, caraca, velho. Pô, realmente, cara, eu tava muito abaixo. Pô, precisou desse. Pô, peraí, filho, não é isso aí não. Então, cara, eu acredito que esse isolamento, ele veio pra tentar extrair o melhor de nós. Só que talvez algumas pessoas não entenderam bem essa ideia. E aí eu pergunto pra vocês. Vocês acham que a nossa geração é refém de templo, cara? É refém de ambiente?
É refém de um pastor para dar uma palavra? É refém de um irmão para ficar toda hora, cara, não, vamos orar, vamos buscar. E aí, o que vocês acham, cara? De fato, é uma geração Nutella? Cara, eu acho que 80 até acima, né, da média. Digo por experiência que eu tenho no meu convívio, 80% das pessoas do meu convívio, sim, depende de tempo. Porque muitas das vezes, cara, não é o certo, mas muitas das vezes a gente esquece que a gente tem uma vida em Cristo. Mas uma vida em Cristo não é só eu ir nos cultos, mas essa porcentagem, né, do meu convívio, eu consegui perceber que, caraca, pra gente, você ter uma noção, vou abrir um parênteses. Uma vez eu fiquei muito triste, cara, que uma pessoa, a gente tava conversando no serviço, uma pessoa foi, a gente tava falando assunto de Bíblia, e uma pessoa falou assim: ué, você é crente? Não é possível, não tô brilhando não, cara. Aí eu imaginei, aí eu pensei assim na minha cabeça: caraca, será que eu tô fugindo dos princípios, né? Entendeu? Mas essa porcentagem que eu quero dizer, sempre tem esse tipo de gente que, tipo assim, às vezes você vê ela no seu convívio, você acha assim: caraca, não é possível. Então, aí quando você vê ela na igreja, você fala assim: ó, fulano é crente, ó. Essa pandemia despertou pra mim, nesse caso. Tem pessoas que realmente ela se apega ao templo, entendeu? Eu, por exemplo, é muito difícil eu tirar em casa um tempo para eu cantar um louvor, fazer uma ministração, é difícil. Mas quando eu estou na igreja eu consigo, eu não sinto vontade de sair. E isso não é o correto. Não é só na igreja que eu não posso sentir vontade de sair. Dentro de casa também, se eu pegar o violão para tocar um hino e cantar, eu tenho que não sentir vontade de parar, cara. Eu tenho que continuar até eu não ter mais voz. Então, sim, acho que na nossa geração de hoje, muita gente é apegada a tempo. Geração do McDonald's. E aí, o que você acha, cara? Cara, eu concordo com o Jason, mas assim, esses dias eu e o Thiago, a gente conversa muito sobre isso. Pô, um abraço, cara, pro Thiago. Pô, o Thiago mora aqui, velho. Reverendo Thiago. Pô, apóstolo. Cara, e a gente tava conversando sobre isso, que muita gente fala essa expressão já ficou muito na cara. A nossa geração é rasa, a nossa geração é Nutella, e a gente parou e ficou, cara, será que realmente é? Porque quando a gente fala assim, a nossa geração a gente está englobando muito todo mundo, a gente não está deixando ninguém de fora. E aí, cara, isso é uma coisa que eu sinto até um calafrio, assim, quando eu ouço nossa geração é rasa, nossa geração é Nutella. Eu tenho muito medo disso, porque eu tô dentro dessa geração, sabe? E eu acredito e eu oro por isso todos os dias, que, cara, é a nossa geração que vai trazer o céu pra terra, sabe? Eu não quero e eu não suporto a ideia de pensar que Deus vai ter que levantar uma outra geração, uma outra galera pra fazer isso, sabe? E eu acho que, pegando um gancho na pergunta que a gente conversou aqui antes, sobre a pessoa que tem uma vida e que não tem, eu acho que se a pessoa, ela não é uma pessoa, por exemplo, igual o Jasso falou do serviço dele, eu já estava pensando nisso em falar, que eu tenho amigos no serviço que sempre quando a igreja estava normal, toda semana vinha, tem uma aqui para te falar, vou te falar uma agora, e falava. Mas aí, quando entrou no período da quarentena, não tinha mais nada, sabe? E aí, só evidenciou aquilo, sabe? Ela era refém de um culto, ela precisava daquele culto para ela ter uma palavra, para ela semear aquela palavra no coração de outras pessoas dentro do convívio dela do dia a dia. Então, acho que se a pessoa ela é muito quente, ela é muito adoradora, ela é muito fervorosa na hora do louvor da igreja ou na hora da palavra, mas se ela não tem uma vida de secreto, com
com certeza ela é refém de uma atmosfera, sabe? De um pad, de uma ambiência de teclado, ela vai ser refém, igual o Jasso falou. Quando entra no quarto, se tu não consegue ouvir os céus, tu não consegue, quando tu ora, tu não ouve os anjos, e aí tu é refém de um pad, de um piano, com certeza você é refém de uma atmosfera de culto. O que você acha, Raquel? Essa nossa geração aí é refenzinha mesmo ou tu tá com o Ian? Você defende essa galera aí? Então, né? Até que ponto vai esse refém, né? Porque nós sabemos que é importante a gente estar na igreja, porque é lá que a gente tem comunhão, é ali que a gente, né, aprende a amar, sujeitar-vos uns aos outros, né? Então, ser refém, entre aspas, talvez não seria tão ruim, porque você vê que você depende dos irmãos para caminhar e que juntos nós somos mais fortes e que a união faz a força, né? Então é importante a gente também ser um pouco refém, vocês não acham? Porque é tão bom congregar, é tão bom estar em comunhão, em unidade, mas como a pergunta diz, refém do tempo, né? É necessário a gente ter uma vida íntima com Deus, porque nós não sabemos, né? Nós não soubemos antes disso vir. Nós não sabíamos que isso ia acontecer. E aconteceu. Então foi o momento de nós mostrarmos que nós somos um com Deus, né? Que nós temos uma aliança com Ele e que junto com o Espírito Santo nós conseguimos nos manter forte e não apenas sermos refém do tempo. Deu para entender o que eu quis dizer? Claro. Acho que para pontuar, né, que uma coisa é o que nós três, uma coisa não substitui a outra, né? Isso. Não adianta você postar vários textos na internet, postar muita coisa, mas quando um irmão faz alguma coisa para você que você não gosta, você desiste da igreja. Isso. Mas também não adianta você ter uma vida na igreja e quando você vai pro seu serviço, que foi o que o Jasso falou, você ter uma outra vida totalmente diferente. Acho que um não substitui o outro, né? Os dois precisam andar juntos. Verdade. Top, cara. Vocês estão gostando? Agora, não é que eu vou defender também, não. Mas, cara, a nossa geração... Pô, eu lembro na época do meu pai, talvez na época do pastor, na época do Jason, sacanagem. Na época, cara, pô, eu lembro que eu ia pra igreja, era só eu de crente. Era crente na época, irmão. Não era gospel, não era cristão, não. Era crente mesmo. E o pessoal me chamava de crente do bumbum quente, cara. Olha o nível, cara. Aí eu não podia fazer nada. Minha mãe deixava eu fazer nada. Eu não podia dançar quadrilha e tal. Eu ficava isolado, triste lá. Assim, pô, só eu de crente, cara, e tal. Então, quem era crente, quem era cristão, era mesmo, cara. Não tinha esse negócio de, pô, coloca lá... Porque tem isso aí, coloca um versículo lá no Instagram lá. 1 Coríntios e tal. Aí coloca um verso bonito lá, cristão, aba e tal. E tipo assim, só que a vida com Deus, pô, zero. Aí eu vou falar pra vocês. Hoje a nossa geração, cara, o inimigo tem muita coisa pra influenciar a gente. Antigamente não tinha não, parça. Antigamente era uma televisão. O desenho lá, Dragon Ball Z, Yu-Gi-Oh! Máximo era isso aí. Hoje não, cara. Hoje que esse negócio de internet, cara. Capoeira. Capoeira. Esse negócio de internet, Netflix. Pô, é tanta coisa, cara. Que sacanagem não, cara. Se o cara não tiver realmente estruturado, o cara balança. Aí eu falo pra vocês. Porque, tipo assim, se a pessoa virar pra mim e falar assim, poxa, Alan, eu sou refém, cara, da igreja. Por quê? Porque lá tem um som maneiro, cara. A luz ambiente é top, eu tô com os meus irmãos lá, aí às vezes eu demoro pra poder entronizar ali, pra poder entrar no clima, aí já tem um irmão já que já tá queimando, pode me dar aquela aquecida, top. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar pro quarto, vamos apagar a luz, coloca no modo avião, faz o download da música, aquela música top, bota lá e tal, e já entra também no manto ali já também, e cara, e tem o seu momento com Deus, porque às vezes a gente coloca muitas dificuldades, a gente vê o problema, mas não tenta enxergar a solução. Então parça, cara, se durante esse isolamento, se durante essa quarentena, você não conseguiu ter um momento com Deus, você não conseguiu criar esse ambiente, cara, a hora é agora,
Porque por mais que agora a gente já esteja saindo, a gente já começou a voltar um pouquinho a nossa rotina. Se você, durante esse tempo que você ficou em casa, sem nada para fazer, você não conseguiu ter um relacionamento com Deus, cara, você acha que na sua rotina você vai conseguir? Durante o nosso dia a dia, na nossa correria, é mais difícil. Então, cara, chegou a hora de você ter uma metanoia, dar um start na sua mente e falar assim, cara, peraí, eu preciso me posicionar, eu preciso ter um relacionamento com Deus. Porque é muito fácil a gente ir na igreja e bater ponto, cara, bater cartão, o pastor ir lá, pô, realmente o Alan tá vindo no culto, realmente o Alan vem, toca e vai embora, tal, beleza, tá em todos os cultos aí, mas cara, e o meu relacionamento com Deus? Não adianta nada eu vim na igreja todos os cultos, evangelismo eu tô, discipulado eu tô, mas o meu relacionamento com Deus, zero. Cara, posso te dar o papo na moral? Perda de tempo, porque se você não tem relacionamento com Deus, se você não tem intimidade com o Pai, cara, não adianta, você precisa ter um relacionamento com Deus, amém? Vamos tocar aí, cara. Agora, sério, eu vou abrir aspas para essa pergunta aqui. Essa pergunta tava me matutando, eu nem botei em pauta, mas vou ter que fazer. Vocês acham, cara, que se o Brasil virasse hoje uma Coreia do Norte, né? Assim, ó, agora ninguém mais pode falar de Jesus. Jesus agora não pode mais tocar nesse nome, rasga as Bíblias, queima tudo. E aí, cara? Vocês acham que a nossa geração iria suportar essa barra? Tem estrutura para, peraí, cara. Não, continuo firme, fiel a Deus. Eu não tenho Bíblia, mas pô, os versículos que eu tenho na minha cabeça e o que eu aprendi na caminhada cristã vai dar pra me sobreviver ou não, velho? Você acha que, pô, se acabou com igreja, acabou com Bíblia, você acha que morre geral, cara? O que vocês acham? Eu passo. E aí? Eu passo. Fala, Raquel, o que você acha, cara? Sério que vocês deixaram pra mim? Pode começar que a gente pega carona na sua resposta. A gente pega carona na sua resposta. Então. É complicado. A gente não tá preparado pra isso, né, cara? Eu acredito que muitos não estão preparados, né? Porque não vou dizer que ninguém está, porque pode ser que haja um Noé, haja um Abraão, um Moisés. Mas sabe, cara, por que eu fiz essa pergunta pra vocês? Cara, quando você começa a ler Apocalipse, tu vê que tudo isso aqui que nós estamos passando, cara, isso aqui não é nada, isso aqui é a nata do negócio. O caldo nem engrossou, né? E tipo assim, e se realmente, cara, realmente não, vai acontecer. E pô, chegar ao ponto de começar a ter perseguição, cara, eu acho que a nossa geração, e eu me incluo nisso, cara, eu não me preparei mentalmente pra isso. Eu acho que daqui pra frente, acho que isso veio só pra mostrar pra gente, cara, como vai ser. Isso aí vai ser só o arame farpado do negócio. E mostrou pra gente, cara, a gente precisa ter uma mente transformada, cara. A gente precisa ter estrutura, porque se acontecer, eu acho que a gente... Mas acredito que ainda há um Noé para construir a arca. Eu também tô contigo, Porque acredito, Deus, cara. ele não deixaria isso acontecer se não tivesse alguém que ele já esteja, assim, que ele já tenha preparado para que anunciasse a vinda de Salvador. E às vezes também quando a gente acha que tá fraco, né, cara? A gente tá aí que a gente tá forte, né, cara? Porque às vezes a gente acha que não tá preparado, mas talvez na hora que o caldo engrossa, talvez, né, dá aquele choque de realidade. Beleza. Mas vamos lá então, gente. Essa é boa, hein? Agora começou a ficar bom. Bora lá. Há 10 anos atrás, internet era do diabo. Eu vi esse meme, cara. Há 10 anos atrás, todo mundo falava internet é do diabo, ninguém fica na internet e tal. Só que aconteceu essa pandemia e não teve jeito. Quase que 100% das igrejas tiveram que migrar para as mídias sociais, tiveram que colocar a internet. E a gente aqui, hoje nós estamos aqui no Metanoia usando essa internet. E aí, cara, o que vocês acham, na opinião de vocês? Vocês acham que essa aderir à internet, à igreja, vocês acham que isso é bom ou você acha que isso é ruim, cara? Agrega ou não? O que você acha? Cara, a internet, ela... É do diabo? Siga, segue. Algumas redes sociais sim, outras não, né? Como no caso, nessa crise que a gente está vivendo, a internet foi muito importante até mesmo para aqueles irmãos que têm dificuldade de cultuar em casa, né?
às vezes fica perdido, não assiste uma pregação ou não pega a palavra. A internet também ajudou nesse ponto. Tem um versículo que Boa. Paulo, 1 Coríntios 9, 22, que fala assim: fiz-me como fraco para os fracos. Fiz-me como fraco para os fracos e para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos os meios chegar e salvar alguns. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. O que eu entendi dessa palavra foi que, junto com a pergunta, né, que a internet foi um meio da gente conseguir alcançar as pessoas. Você sabe que hoje 100%, não vou nem colocar abaixo não, 100% das pessoas ela tem contato com a internet. Então foi meio que, assim como Paulo foi estratégico para alcançar pessoas, a internet hoje foi um suporte que a igreja teve de continuar esse contato com as pessoas. E eu acredito que 100% das pessoas aí, elas mantiveram esse contato, apoiando a live da igreja, inclusive até na nossa mesmo. Uma galera apoiou a live da igreja. E, cara, essa questão da internet ser do diabo, é como eu disse, né? Tem pessoas que usam pro mal, né? E a igreja soube bem usar a internet. E também é bem importante ressaltar para não se apegar à internet. Senão vai ter momentos que eu não vou ir na igreja e vou só assistir a live. Cristo em casa e é isso mesmo. Live do Fernandinho. Entendeu? E, cara, foi importante esse uso da internet. Inclusive está sendo pro Metanoia, para alcançar pessoas, né? Quanta gente aí você consegue alcançar pela internet, cara. Então foi muito importante essa estratégia, né, da igreja de não parar de pregar o evangelho, né, e de alcançar mais pessoas. E você que é influenciador digital, o que você acha? Você acha que essa internet foi boa pro projeto Semear? Foi ruim? O que você acha? Cara, eu sou um pouco suspeito a falar, né? Todo mundo sabe que eu sou designer gráfico e lá na igreja eu sou líder da comunicação. E eu nem falo só por essa pandemia, por esse isolamento. Eu falo no modo geral que eu não sei de quem que é a internet, se a internet é de Deus, se a internet é do diabo, mas eu sei que independente de quem seja a internet, se tem coisa ruim, a gente tem que entrar com os dois pés colocando coisa boa também. Porque a internet pode até ser do diabo, pode, mas olha a quantidade de coisa boa que a gente vê na internet. Muito conteúdo bom, cara. Você entra na sua rede social pra você ver uma coisa... Às vezes você quer se distrair, mas aí você passa, você vê um versículo, você vê uma meditação de alguém. Então, eu acho que a gente na igreja, o meu pai, eu louvo a Deus por isso, porque ele sempre teve essa visão e ele sempre implantou essa visão na nossa igreja. E acho que a nossa igreja é bem engajada na internet, a galera pega firme e carrega a igreja na internet, quer colocar a igreja na internet, porque é o que eu falo para muita gente, eu sempre falei sobre isso. Às vezes você... Claro que talvez não vai ter tanto sentido como, mas só pra gente entender a importância da internet, a importância da igreja estar englobada na internet. Às vezes você tá num sábado à noite e você quer sair, vocês mudaram pra Juiz de Fora, talvez vocês não conheciam lugar nenhum pra vocês ir lanchar. E aí você não vai sair, vai falar assim, vamos pegar o carro e o primeiro lugar que a gente vê, a gente vai parar. Você não vai fazer isso. Você vai, vamos pegar o celular aqui, vamos ver onde que tem um lugar que o pessoal fala bem, um lugar onde, tem uma divulgação legal, um ambiente legal, sabe? E contrapartido disso, às vezes vai ter muitos lugares legais em Juiz de Fora, que a comida é muito boa, o ambiente é muito bom, só que ninguém fala desse lugar.
e aí você não chega até esse lugar. Eu acho que a igreja é a mesma coisa. Uma pessoa que ela quer ir numa igreja, ela não vai pegar o ônibus e vai falar assim, onde o ônibus parar é nessa igreja que eu vou entrar. Ela vai entrar na internet e a igreja que for melhor engajada, que tiver bem colocada na internet, é lá que essa igreja ela tem grande chance de sair na frente. E contrapartido, né? Se a igreja ela tem um louvor bom, o ambiente é muito bom, a palavra é muito boa, o alimento, mas se ela não tá na internet, se ela não divulga isso para as pessoas nunca vão saber. Então dificilmente aquelas pessoas vão estar lá. Então eu acho que hoje, na atual momento que a gente vive, a internet para a igreja é imprescindível. A internet é uma ferramenta e tanta. Benção. E aí, Raquel? Verdade, é uma ótima ferramenta. Você usa bastante, que você faz bastante live lá que a gente acompanha. É uma ótima ferramenta e nós somos luz. Luz tem que brilhar nas trevas, né? Então é um caminho que a igreja tem que dominar e pregar o evangelho até os confins da terra. E ele já falou tudo. Top, cara. Eu concordo com o Ivo, cara. Eu acho que a internet é muito bom, sim. E a gente percebe isso na nossa igreja, porque a gente voltou aos cultos aqui, e quando a gente já estava fazendo as lives, muita gente falava assim, poxa, onde é a igreja? Pô, gostei bastante, quando voltar eu vou fazer uma visita. E realmente aconteceu. A gente viu isso domingo agora e domingo passado. Veio a galera, o pessoal de Três Rios vindo pra cá. A gente ganhou dois membros novos aqui que foram através dessas lives. Então isso é muito importante, porque às vezes você tem uma boa palavra, você tem uma atmosfera que é celestial, que Deus se encontra, a casa tá cheia e realmente você falou tudo. Às vezes as pessoas estão procurando, querendo, mas pô, precisa ser visto, você precisa mostrar pra elas. Às vezes a gente acha assim, a internet é do diabo. Amigo, tem igreja que também é, porque tem tanto pastor que a gente vê aí, cara, pregando heresia, que você fala assim, meu Deus, como é que pode? É sério, cara? Então, tudo, cara, que está no mundo aqui, cara, é complicado. Você tem que olhar e falar assim, peraí, cara, é de Deus ou não é? Mas tudo, cara, a internet você pode usar de maneira boa, sim, mas você tem que vigiar bastante. Eu acho que ajuda bastante, mas tem que vigiar. Agora, tu abriu a Bíblia aí, cara. Achei que ia sair uma coisa forte aí. Mas vamos lá, vou ler umas perguntas aqui pra vocês. Vocês ficam à vontade pra responder, tá? Essa aqui quem mandou foi pelo Facebook da Yasmin Cristina, mas quem mandou a pergunta foi meu parceiro Diogo Cuiabá. Você que não sabe, Diogo Cuiabá tem um canal no YouTube lá, que ele faz uns riffs de guitarra lá abençoado. Vai lá, depois você segue ele lá. Ah, e a Yasmin Cristina também é uma blogueira evangélica abençoada. Segue ela lá, blog da Ia, né? Blog da Ia, é isso aí. Bota aí no comentário aí, cara. Divulga o material de vocês aí, que vocês são bênçãos. Amém? Vamos lá. Pós-pandemia, o que seria melhor para a igreja? Avivamento ou arrebatamento? Essa é forte, hein, cara? O que vocês acham? Tô mais perto aqui, né? Aquele momento que você fala assim, só pra dar tempo pra você pensar. O pastor Jorge tem um que ele fala assim, não, faz a pergunta de novo aí. Eu ia falar isso agora, pergunta de novo, só pra ganhar um tempo. Cara, avivamento ou arrebatamento? E Diogo, apertou, hein? Cara, pra gente ter um avivamento, aliás, a gente tem um arrebatamento, né? A igreja ser arrebatada, nós precisamos ser antes avivados, né? Ter mais, ser mais próximo a Deus. Agora, após pandemia, ser arrebatado, ou arrebatamento, ou avivamento. Cara, eu vou te ajudar. Não sei se vocês vão concordar comigo. Porque, tipo assim, o evangelho é simples, é cruz, cara. Então, se a gente tá em pandemia, se a gente não tá em pandemia, se a gente tá na ditadura ou se a gente tá em paz, o negócio é o seguinte, cara.
Jesus vai voltar, cara. E a gente deve pregar arrebatamento. O avivamento é consequência da nossa busca, parça. Se a gente tá buscando, se a gente crê que Jesus vai voltar, primeiro, se você crê que Jesus vai voltar, você já tem que estar preparado. E se você tá preparado, você tá buscando. E se você tá buscando, você tá consequentemente realizando um avivamento, porque através de você, você vai avivar outras pessoas. Você vai ser canal de bênção, cara. E aí, o que vocês acham? Cara, com certeza está muito certo. Eu acho que o avivamento ele traz arrependimento, né? Então eu acho que no mundo que a gente vive hoje tão perverso e tantas pessoas ainda precisam ouvir, tantas pessoas ainda precisam se converter, e pelo tempo que a gente ficou, eu não acho que a ideia central de Deus era um arrebatamento agora. Eu acho que sim, porque se a gente for estudar... Não entra por esse lado, que tem pergunta sobre isso. Se a gente for estudar a história dos avivamentos, sempre em todas as nações, antes de um grande avivamento, antes de Deus sacudir aquela nação ela passava por um período de crise e que ela tinha que se reinventar. E nessa reinventação dela é que vinha um avivamento, sabe? Então acho que é um meio de Deus tá mudando tudo, sabe? A gente cantou tantas vezes que a casa é dele e para ele mudar as coisas, então acho que esse é o momento que ele tá mudando tudo e a gente tem N profecias que o Brasil seria o celeiro do último avivamento, Sabe, né? Porque foi um pouco... Não foi difícil responder a pergunta que o Diogo fez, mas no período que a gente está vivendo agora, o que a gente tem que procurar a buscar, a entender que estratégia Deus está fazendo com a gente após a pandemia. Qual é o propósito? Porque Deus, ele não lida com o tempo, ele lida com as pessoas. Ele não trata com o tempo, ele trata com as pessoas. Isso é forte, Então a gente sabe que a pandemia, você não sabe se ela vai acabar mês que vem, se ela vai acabar ano que vem. O tempo, Deus sabe, mas ele não está preocupado com o tempo. Essa pandemia ele separou para tratar com pessoas. Então a gente se avivamento ou arrebatamento, não é impossível responder isso agora, antes de entender o propósito de Deus. Então, assim, é uma pergunta top, maravilhosa. Mas para esse momento que a gente está vivendo hoje, a pergunta é: qual é o propósito de Deus? Top. Responde aí, Diogo. Qual é o propósito de Deus? E você que está participando com a gente também, e aí? O que você acha? Avivamento ou arrebatamento? Comenta aí. Vai, Raquel. É a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Cara, mas sabe o que é engraçado? Que antes disso tudo, a gente cantava vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que na história nunca viu. Olha só, aí acontece, e é engraçado que tipo assim, a gente não sabe se o avivamento está acontecendo agora. A gente só vai saber daqui a, se Deus permitir pra gente, daqui a 1 ano, quando a gente olhar pra trás, ele, caraca, aquele período foi um período de avivamento, aquele negócio foi tremendo, botou todo mundo em casa. Isso a gente só vai saber depois. Mas arrebatamento, amigo, tem que se pregar todo dia. Aí ele vai voltar, Maranata. Agora vamos lá, Maria Eduarda. Como deve ser a postura do cristão em meio a essa pandemia? E aí, essa é boa também, cara. E aí, o que vocês acham? Qual deve ser a nossa postura? Qual está sendo a postura de vocês? Vou melhorar. Como está sendo a postura de vocês nessa pandemia? Acho que a postura do crente na adversidade é a postura que ele aprende, né? Em toda a sua caminhada, o que ele é ensinado, que é... Porque a gente entra na igreja no dia de domingo e a gente ouve sempre falar, olha, no dia que o dia mal chegar, no dia da tempestade, você tem que ser assim, assim, assim. Você tem que ter coragem, você tem que confiar em Deus, você tem que permanecer com seus olhos firmes. A gente pode citar a passagem de Pedro aqui para falar qual seria a postura que a gente tem que ter, né? Aquela passagem que Jesus está andando sobre a tempestade e Pedro vê ele, e durante aquela tempestade, Pedro estava numa tempestade, mas na tempestade Pedro viveu a experiência mais brutal que ele podia viver, sabe? Então acho que os olhos focados em Deus, sabe? A ousadia
no nome de Jesus, né, entender que em Jesus a gente pode vencer qualquer tempestade que for, a gente pode passar por cima dela. Acho que a postura... E aí, Raquel? Olhos fitados no Senhor, né? Virados para o alto. Como Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É estar sempre olhando para Ele, como Pedro fez, né? Olhou para Jesus. Quando ele parou de olhar para Jesus, é que ele foi afundando. E nós somos assim. Nós temos que olhar para Ele, porque se nós tirarmos os olhos dele, com certeza afundaremos. Top. Foi até bom o Diogo fazer essa pergunta, que eu lembrei de um... Não, essa não é do Diogo, não. Essa é da outra. A outra pergunta me fez lembrar, né, uma frase que ele me falou, né, quando a gente estava trabalhando junto. Ele falou o seguinte, cara, olha para o alto. Quando você olha para o alto, você olha para Cristo. E quando você olha para Cristo, você esquece dos problemas ao redor, né? Dentro dessa crise que a gente está vivendo, se nós mantermos os olhos focados em Cristo, né, a gente consegue ter uma postura verdadeira, né, do Evangelho. É óbvio que, cara, quando essa crise começou, o desespero para aquelas pessoas, né, que não têm a sua fé firmada, que não reconhece Jesus como suficiente Salvador, numa crise como essa, cara, a pessoa fica destruída. Mas agora, no meio cristão, onde você tem uma fé firmada, onde você tem foco olhando para o alto, você consegue se manter numa postura, porque a fé é o nosso fundamento, né? E, cara, a postura hoje do crente, ela precisa ser de oração, ela precisa ser de testemunho. Testemunho também é muito importante, né, no meio desse tempo. Então, cara, a postura do crente hoje é manter os seus olhos firmados em Cristo. Top. A gente aqui na igreja, até acabou o culto sábado aqui, a gente ficou aqui matutando qual seria o próximo projeto, cara. Eu acho, na minha opinião, a postura do cristão agora tem que ser agressiva, cara. Porque sim, cara, Jesus está voltando. E a nossa postura tem que ser o seguinte, cara, se na sua cidade o culto já voltou, se na sua igreja já tá rolando culto, olha pro lado e vê quem tá faltando. Seja agressivo, cara, vá atrás dessa pessoa, mande mensagem, vai na casa dela se for preciso. Cara, e as pessoas que estão na rua, dá o bote mesmo, cara. Porque às vezes eu fico pensando em casa assim, cara, a gente gosta de tantas pessoas, e se Jesus voltasse hoje e você subisse, cara, será que a pessoa que você gosta estaria lá em cima? E aí, o que você acha? Como seria? Tudo bem que você vai estar na eternidade lá, com o eterno, com o soberano, o Jesus lindão e tal, mas talvez alguma pessoa que você gosta aqui vai ficar e vai passar por momentos muito difíceis aqui. Então, que a gente seja agressivo, que a nossa postura agora tem que ser hardcore, cara. Agora, acho que eu respondi essa pergunta aqui já, beleza. Vamos lá. O que vocês acham, cara? Que essa pandemia, ela deu uma ativada em alguma galera? Porque, tipo assim, às vezes a pessoa tava levando aquela vida maré mansa e tal, suave na nave. Aí, de repente, bum, esse negócio todo, que isso, cara? Preciso batizar. Preciso casar, preciso tomar um rumo com Deus. Senhor, não volta, não espera, deixa pra voltar, deixa eu dar uma arrumada. Vocês acham que aconteceu isso aí, cara? Tô até construindo minha casa pra cá. Já noivou, cara? Ainda não. Não, depois você entra no YouTube lá, IEPS Levi TV, da solteirice ao casamento. Vai edificar, Falando vai. nisso, eu vou até pedir ela em casamento. Oh. Você vai terminar a pergunta? Não, pode ir lá. Então, o que acontece, cara? Nesse caso, apertou muita gente, né? Porque no início as pessoas confundiram muito se é a volta de Cristo ou não, entendeu? Como a gente foi pego de surpresa, né? Bateu aquele desespero, caramba, é agora. Porque é algo que veio assim, da China, já veio parar aqui perto, já vem em Levi, já caiu em Três Rios, e só foi chegando mais perto, e então foi batendo aquele desespero, caraca, eu preciso me consertar, é a volta de Cristo. E faltou um pouco
de discernimento, né? De algumas pessoas. Aí, às vezes, tem relacionamento aí, né? Longe da gente, né? Mas a pessoa casou com pressa e nem era aquilo que ela queria. E agora que eu casei, Jesus não voltou. Não tinha festa, nego foi no cartório, vamos fazer um documento aqui. Não, e o engraçado que acontece, né, de alguns casais, ou as mulheres falam que os homens que enrolam, né? E fica enrolando e do nada já arrumou um jeito de casar rápido, né? Então, cara, apertou muita gente essa pandemia aí, mas justamente porque faltou um pouco de discernimento. Não que justifica as pessoas, se no caso essas pessoas estão em pecado ou assim, que precisava se consertar, mas apertou muita gente mesmo por falta de conhecimento. Mas acho que o Neu começou a ler aquele versículo lá, quem crê e for batizado será salvo. Aí o Neu falou assim, pô, vou batizar, cara, que isso não. E aí, Ian, o que você acha, cara? Acho que teve uma galera que correu assim, mas acho que também teve uma galera que aproveitou pra morrer na praia. Pra morrer agora, tá bom. Acho que teve uma galera que fraquejou a ponto de não conseguir se reerguer, né, Raquel? Acho que teve essas duas... Esses dois lados da moeda, dois né? lados. Alguns agregaram valores, né? Dar valor que tem valor. Alguns foram no susto, né? Com medo. E foi isso, entendeu? Que aconteceu. Tipo, um pouco de cada. Uns pra melhorar, né? Outros pra descer da ladeira abaixo. Top. Agora, infelizmente. Aqui na nossa igreja já voltou e tal. Monte Castelo também voltou. Pô, a gente voltou, mas a gente tem algumas restrições, né, cara? Quantidade de pessoas, irmão afastado. E isso é ruim, né? Porque a gente gosta de chegar, gosta de abraçar, entendeu? Gosta de dar uma cafungada no pescoço do irmão pra ver se o irmão tá cheiroso, né, cara? Tem todos esses negócios aí. E a gente agora cheio dessas restrições, mas voltamos. Amém. Glória a Deus. Aí eu pergunto pra vocês. No início, a gente teve lá 87% das pessoas que falaram que se aproximaram de Deus. Mas, o que vocês têm notado, cara, na igreja? Essa galera voltou sedenta, tanto que eu até perguntei lá sobre avivamento, né? Sobre como estava a igreja nessa volta. Se a igreja estava avivada, se a igreja estava da mesma forma que era antes, se estava vazia, se estava fria. E a grande maioria falou, a igreja está avivada, cara. Aí em segundo lugar, a igreja está na mesma coisa que estava antes. Eu não sei se essa mesma coisa que estava antes. Mesma coisa, mesma coisa, né? E por último, que estava vazia, mas talvez não sei se está vazia porque também não voltou, porque aí não tinha como especificar muito lá, mas algumas pessoas falaram que está vazia e outras pessoas falaram que estava fria. E aí, cara? Pelo menos lá no Monte Castelo, que vocês têm esse panorama da igreja de vocês lá. Vocês acham que... Eu acredito que tá avivada, porque, o pastor Jorge, cara, pô, essas paradas lá forte, cara. Mas e aí, qual a visão de vocês da galera? Será que a galera voltou no gás mesmo, cara? Update lá, bombou, como é que foi? Cara, ontem eu tive uma noção mais ou menos, né? A gente dividiu os cultos, né? Em 2 cultos. Aí eu cheguei só pro segundo culto. Só que eu cheguei mais cedo. Ontem não, sábado, domingo, aliás. Que dia que é o culto lá dessa igreja? Aí, cara, eu cheguei mais cedo e eu tava do lado de fora ali. E eu comentei até que a Renata falou assim: caraca, o bicho tá pegando lá dentro. Quem tá pregando? Perguntei pra ela: quem tá pregando? Se você tem uma noção, a Renata é testemunha, cara. O pregador mudava até de voz. Falei, cara, é fulano que tá pregando? E é o pastor que tá pregando? Porque, cara, o pessoal tava flutuando ontem. E no segundo culto também a mesma coisa, cara. E o pastor Jorge ainda tem uma estratégia de que... O Ian falou, vê se é a mesma, vai. Quando tem o segundo culto, o pessoal do primeiro tava voando aqui. Já joga a responsabilidade, transfere. O pessoal do segundo aí vira até cambalhota. Fala aí, Ian. Verdade, você tá ficando nos 2 cultos. Nos e aí, dois. cara, o que você tá achando dessa pegada agora? Cara, acho que a galera voltou querendo, mas acho que a liderança, quem tá de frente também, precisa, sabe? Porque precisa ter impulsionar a galera, chamar a galera junto, pra galera buscar mais. Porque uma coisa o Jasso tá falando aqui, mas no domingo passado... O meu pai, lançou um desafio pra galera orar 3 horas da manhã, a semana inteira.
E aí chegou no culto e o culto foi do jeito que foi, ambos, sabe? Então acho que é reflexo disso, porque tem sim uma galera que voltou queimando, mas tem uma galera também que voltou igual aquela galera de Moisés lá. Não, Moisés, vai você lá, sobe você lá, você fala com ele, depois você vem e fala com a gente. Que ficou que tá esperando, sabe? Que tá olhando para ver como que vai ser. E aí quando o líder, quando uma pessoa cheia de Deus puxa essa galera, fala que tem que ser todo mundo junto, eu acho que a coisa vai começar a cada vez melhorar mais. A brasa esquenta, né, cara? E aí, Raquel? Culto lá já voltou? Já voltou, mas nós estamos começando. Então eu acredito que tem igrejas, que tem um povo, né, que está sedento. Eu acredito que a maioria sim. Mas eu tô falando, né, como somos poucos, eu acredito que eles estão com medo ainda de sair de casa, entendeu? De ir aos cultos. Entendi. Entendeu? Agora, uma pesquisa, cara, que foi realizada durante esse isolamento que a gente viveu, a respeito de qual atividade o povo queria voltar a fazer. E tava todo mundo em casa, trancafiado, né? 32%. E em primeiro lugar, a galera queria voltar a ir pra igreja, cara. Olha só, você vê a massa do Brasil, cara, como é que essa galera é imensa e tem muitos cristãos. E a galera querendo sedenta, querendo voltar, cara. Aí eu pergunto pra vocês. A Raquel já respondeu dela, né? O povo tá chegando junto realmente, porque tipo assim, realmente esse povo tava querendo voltar pra igreja mesmo, ou, peraí, eu quero voltar mais depois que der essa acalmada no vírus. Realmente, a Raquel já falou, o povo lá tá com medo, o povo tá inseguro. E aí, como é que vocês acham que a galera voltou geral, tá todo mundo no pique ou não? Tem uma galera ainda que ainda tá meio inseguro, tá com medo desse vírus. Cara, acho que tem uma galera que ainda tá segurando e acho que muito em função, claro, do vírus, mas muito em função da mídia, sabe? A mídia, ela implementa e ela pesa muito no sentido, porque a gente sabe que se a gente ligar a televisão e a determinada emissora que a gente sabe, ela vai fazer de tudo para parar a igreja, para parar o evangelho, e muita gente se deixa levar nisso, né? Muita gente assiste jornal o dia inteiro, não que você não tenha que assistir, mas às vezes você tem que tirar do jornal e assistir uma mensagem. Às vezes você tem que tirar do jornal e mandar uma mensagem pro seu pastor, né? Eu então acho que a mídia, ela influencia muito e está influenciando algumas pessoas a terem esse medo ainda, segurança, né? Isso. É porque isso acaba também, igual eu disse, cara, a mídia hoje em dia, aliás, sempre foi assim, né? Muita coisa da mídia aí, ela trava muitas pessoas, assim, a fazer alguma coisa. Igual no caso do nosso assunto, né? No convívio cristão. Cara, tem essa porcentagem de pessoas que tem esse medo, que tá com esse medo do vírus, porque a mídia influencia muita coisa, cara. É muita coisa. Tipo assim, você vê hoje na televisão, não é... terça-feira falou sobre o Covid. Não, é a terça-feira o dia inteiro, a quarta-feira o dia inteiro. Plantão Covid, então, né? Cara, ou você tem tanta fé e fala assim, isso aí não me pega não, e pum, desliga a televisão, ou você fica assim, caraca, se eu sair na rua, eu não posso nem tocar no fulano. Eu tenho um conhecido que ele lá no serviço, ele falou que a mulher dele fazia tirar a roupa do lado de fora, que cara. Isso? Tira a roupa do lado de fora e entra, senão você nem entra. Entendeu? Mas tipo assim, tem uma galera que fala que a gente tá à mercê da sorte. Só que em um programa que a gente teve aqui, se você não assistiu, depois você vai lá no YouTube, Apps Levi TV e assiste. Que foi E aí, Bispo é Pecado? Nosso Bispo Valdeci falou o seguinte: crente não conta com a sorte, crente conta com Deus. Top, cara. E eu concordo com ele. Porque tipo assim, Jason, eu preciso ir na padaria, eu preciso ir ao mercado, eu preciso ir ao banco, eu preciso ir à farmácia. Todos esses ambientes podem ser que eu contraia o vírus, todos.
e a chance é até maior. Porque tu garante que o cara do mercado espirrou álcool em gel em todas as mercadorias que estão na prateleira? Cara, dificilmente. Agora, na igreja, cara, pelo menos aqui na nossa igreja eu tenho certeza, também no Projeto CMA eles têm toda essa burocracia. O pessoal chega mais cedo, espirra álcool em gel em todas as cadeiras, limpa as cadeiras tudo, aí joga cloro na entrada lá, aí vai, fica alguém lá, um obreiro na frente, quando o irmão chega, pss, pss, álcool em gel na mão do irmão, todo mundo de máscara. Cara, parece que o vírus só tá na igreja, cara. Aí eu pensei assim, não vou na igreja não porque não pode e tal, tudo bem. Às vezes tu fala assim, às vezes eu vou, algum irmão vai querer me abraçar. Cara, já chega falando, graça e paz, meus irmãos, não me abraça não. Eu vim pra cultuar, mas não me abraça não. Não quero abraçar nem, ninguém vai ficar chateado. Pô, a gente sabe o que a gente tá vivendo. E a gente tem que tomar as medidas sim. O vírus mata, isso é real, é verdade. Só que a gente não pode viver com medo. A gente não pode se entrar na nossa casa, na nossa caixinha e falar assim, não vou sair não. Cara, a gente tem que ir pra guerra, a gente tem que ir pra luta. A gente aqui, eu não sei se quem falou isso comigo, cara, nós estamos numa batalha, cara, nós estamos numa guerra. A igreja é nosso quartel-general, a gente vem, se fortalece e volta pra pista de novo, e volta pra guerra de novo. A gente tem que ganhar a alma, a gente tem que ganhar a vida, a gente tem que salvar e resgatar essas pessoas pra Jesus. Então se a gente pegar e ficar, vou ficar aqui em casa aqui, tranquilinho, vou assistir minha live do Fernandinho, vou escutar uma pregação do Dave Leonardo, quando for domingo assisto o pastor Arilson na live, bênção, tô tranquilo, top, eu vou ser salvo, cara. Vamos pra guerra, cara, vamos pra luta. Saia dessa casa, que esse medo que tá no seu coração possa ser repreendido em nome de Jesus. Confia no seu Deus, cara. Seu Deus tem poder ou não tem? Ou tu tá servindo o Deus errado? Cara, o nosso Deus tem poder e ele tá com o controle nas mãos dele, ele é soberano. E aí, tô certo ou tô errado? Super certo. E assim, a gente pode sim sentir medo, mas a gente pode ter medo, mas o medo não pode nos ter, né? Se a gente é normal, a gente é ser humano, a gente é carne, a gente vai sentir medo, a gente fica triste, ninguém é robô. Mas agora, chegar no ponto do medo ter a gente, você chegou num ponto de não se dominar mais, né? Porque quando o medo começa a ter você, ele te domina pra qualquer coisa, cara. Aí você acaba entrando numa depressão, tendo uma crise de ansiedade, porque, cara, até mesmo, e hoje depressão, a crise de ansiedade, cara, assola a maioria da nossa geração. Então, sim, tem medo, mas a gente não pode deixar o medo ter a gente, o medo nos dominar. Só a gente se apegar realmente a Cristo, porque com Cristo a gente vence todo medo, todo mal. Vou até pegar um gancho aqui, uma frase do pastor Arthur Pereira, Igreja do Amor. O medo te paralisa, mas a fé te impulsiona, cara. Tenha fé nesse Deus aí. Agora, bora lá. E, nós estamos aqui vivendo a nossa vida aí, essas coisas aí. Algumas pessoas falam que a vacina vai ser produzida em massa ano que vem vai chegar pra gente, 2021. Não sei até quando esse vídeo vai ficar no ar. Depois vai ficar aqui no Facebook, depois vai pro YouTube. Não sei quantos anos esse vídeo vai ficar no ar aí. Mas em 2021 tá indicando que a vacina vai chegar. Mas a gente não tem essa certeza. Aí eu pergunto pra vocês, o que fazer enquanto essa vacina não sai? Vamos ficar em casa esperando Jesus voltar? E aí, o que vocês acham? Vai lá, Raquel. Nós não devemos ficar em casa, até porque a gente precisa trabalhar, né? Precisamos tocar a vida. Então a gente tem que fazer o que é necessário, né? Todos os procedimentos para álcool em gel, tudo aquilo que a gente precisa fazer para evitar, né? Sabemos que também não é totalmente seguro, porque se tiver que pegar, vai pegar, né? Mas a gente tem que confiar em Deus. É se esconder debaixo de suas asas, habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar nele e fazer a nossa parte e tocar a vida para frente. A gente não vai parar, não, somos imparáveis, né? E aí? Cara, eu acho que a Raquel, ela apontou muito bem. Acho que a gente tem sim que tomar os cuidados e tudo que tem que fazer certinho a gente tem que fazer, mas a gente não pode abdicar de viver, né? E enquanto a Raquel tava falando, eu dei até uma viajada, eu lembrei de uma coisa que a gente tava conversando no sábado, depois do update, porque a galera lá lembrou uma coisa. A gente
depois que passou a época do carnaval, e sempre na época do carnaval, quem é do Monte Castelo vai saber, vocês vão saber, que sempre na época do carnaval rola um domingo que tem um carnaval na porta da nossa igreja. E fecha a rua e a gente tem que parar carro em outro bairro e ir a pé passar no meio do carnaval. E um dia a gente se reuniu uma galera numa lanchonete e a gente firmou um pacto que a gente ia orar o ano inteiro para que o carnaval do ano que vem não rolasse no Monte Castelo, que não fosse atrapalhar a igreja. Que a gente confiava num Deus que aquele carnaval não ia rolar, tá? E o Renan, ele profetizou isso um dia na igreja, ele estava na igreja, ele falou isso, que ele confiava e que ele tinha convicção que em 2021 não ia ter o bloco no Monte Castelo, que não ia parar a nossa igreja. E cara, e aí eles lembraram no sábado, olha, a gente falou isso, a gente ora tanto tempo por causa disso e olha só, talvez realmente não vai ter o carnaval, mas, cara, e agora? A gente tem, cara, mais do que 50% de chance de não rolar esse carnaval, mas é justo não rolar muito, mas a gente também precisa fazer alguma coisa, sabe? Então, acho que a gente orou tanto por isso e Deus atendeu, mas eu acho que agora Deus espera algo a mais de nós, sabe? Não vai rolar o carnaval, mas agora é a hora de vocês manifestarem. Top, atitude, sabe? né, velho? E Jason, o que você acha? Então, é impossível a gente permanecer trancado, né? Como foi dito, a gente precisa trabalhar, a gente precisa comprar, a gente precisa comer, a gente precisa cultuar, né? Então vai ser um pouco impossível permanecendo trancado. Fora aquele pessoal de risco que a gente entende que precisa ficar em casa. Lá na igreja tem, né, algumas pessoas, né, mais trancadas, é porque precisa, é necessidade. Aqui também tem, né, como vocês citaram aqui. Então, esse é o foco, né? Não tem como a gente ficar trancado, a gente precisa fazer alguma coisa. É um tempo que Deus estabeleceu, é um tempo pra gente, né, bolar estratégias pra gente ganhar almas assim que isso tudo passar e a gente poder sair na rua, se aglomerar, gritar realmente o evangelho. Então, se tiver que realmente ficar trancado, aí sim que realmente a gente mais precisa é buscar mais intimidade, se preparar mais ainda para quando isso tudo acabar, a gente flutuar aí do lado de fora. Aí não vai acontecer de você chegar no seu serviço e alguém falar assim, você é crente? Não, top, cara. E vocês falaram tudo, cara. A gente entende, cara. Tem gente que, ganhou neném recentemente, pessoal que é fator de risco, tem pressão alta, que é hipertenso, pessoal de uma idade mais avançada, terceira idade, né? Agora tem esse negócio de terceira idade. A gente entende, cara. Tem pessoas que sim, precisam ficar reclusa, mas tem pessoas que estão também com medo. E eu tenho um versículo pra você, cara. Versículo não, um verso que se encontra... um verso do Salmo 27, que diz assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém? Que você possa receber essa palavra aí, que a coragem possa brotar no seu coração, que você possa ter uma atitude. Amém? Agora, nada acontece por acaso, cara. Tudo depende da soberania de Deus. Tudo tá no controle dele. E, cara, dá pra imaginar, cara, o que Deus quis com isso tudo, cara, com essa pandemia? Dá pra tentar entrar na cabeça de Deus e falar assim, Deus quis isso. Dá pra gente imaginar, ou pelo menos ter uma base? Você penteou mais ou menos uma coisinha nas respostas anteriores. O que você acha? A gente tem mais ou menos uma noção. A gente não sabe totalmente qual o propósito de Deus, mas uma noção a gente pode ter do que Ele quer para uma nova geração, para um novo normal, né? A gente precisa chegar mais próximo para ver o que realmente Deus quer. Foi o que eu disse aquela hora. A gente não dá para imaginar se é a volta de Jesus ou se a gente precisa ser avivado. O que a gente tem que colocar no nosso coração é o que Deus quer com isso tudo. Quais são os planos de Deus para isso tudo. Se Ele quer realmente tratar com a gente, para quando isso acabar, a gente sair daí flutuando, atingindo pessoas, a gente vai fazer isso, cara.
porque acho que todas as perguntas que foram feitas, ela tá levando para um foco só, que é a gente chegar mais próximo. A gente precisa se aproximar para quando Deus estabeleceu o seu tempo, tipo assim, agora é preciso. Esse é o momento, esse é o ponto. Agora eu vou soltar. Cara, foi muito, assim, sei lá, foi um troço surreal. Entendeu? E aí, Raquel, você acha que dá pra entrar na cabeça de Deus e tentar entender o que ele planejou com isso tudo? Eu lembrei daquele louvor que diz que ninguém explica Deus, né? Ninguém explica Deus. Tem um versículo que fala que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E eu creio que é para a gente pegar isso e aprender com Deus, crescer com Deus, andar com Deus, ouvir a voz de Deus. Porque às vezes a gente ora, mas a gente só fala e não ouve o que Deus tem para dizer. E esse foi um momento para a gente ouvir a voz dele. Ele está voltando. É isso que eu consigo entender. Ele quer que a gente não esqueça dos seus preceitos, não esqueça dos seus ensinamentos e nunca esqueça que Ele é Deus, que Ele é soberano e que Ele é maior do que tudo que está acontecendo. Porque se Deus quiser acabar com esse vírus hoje, Ele pode, porque Ele é Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser. Nós somos dependentes dEle. Então isso mostrou que nós realmente dependemos muito mais do que nós imaginamos. Porque nós achávamos que nós tínhamos controle de tudo. Que o nosso trabalho estava certo, que o nosso dinheiro estava certo, né? O dízimo estava certo para ajudar a pagar o aluguel da igreja. Que o campo missionário estava sendo suprido. Mas aí esse momento mostrou que dependemos dele. Que às vezes a gente acha assim, não tem o que comer hoje, o pão acabou. Ele diz, eu sou o pão da vida. Aleluia. É um momento que ele usou para dizer e se mostrar realmente quem ele é. E que a gente não é nada sem ele. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então esse foi um momento de nós crescermos, de nós aprendermos, de nos tornarmos maduros, entendeu? Aprender que ninguém é melhor do que ninguém. Porque o vírus está aí. Pode atingir qualquer pessoa. Mas tudo pela permissão de Deus. Então a gente tem que confiar nele. E amar mais ele. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nada mais importa. O que importa é ele. E se a gente tem ele, a gente tem tudo. E nós podemos todas as coisas. Porque é ele que nos fortalece. Não é eu posso. Não. Ele que me fortalece. Essa é a parte principal, né? Então é isso. Né? Chegai-vos a Deus. E ele chegará a vós. Glória a Deus, cara. Eu ia começar nisso, cara. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Cara, é incrível. Foi incrível agora. Acho que esse foi um momento, cara. Eu falei isso com muita gente. Falei com o Thiago, falei com o Renan, falei com o Dogão. Que acho que foi um momento que os montes foram abatidos e os vales foram aplainados, sabe? Acho que quem estava muito em alta, foi um momento de Deus abater, e quem achava que era muito pequeno, Deus levantou, sabe? Acho que não, de maneira nenhuma, foi uma intervenção de Deus com a igreja, com o templo, com a reunião. Acho que o propósito de Deus não era
dispersar o povo do templo, mas uma outra coisa que eu sempre falei também, que eu acreditava que ia chegar um momento que a igreja, só a igreja, ela não ia suportar mais, sabe? Que ia chegar um momento que Deus ia revirar a gente. Eu sempre ministrei isso na galera, que a gente ia ter que abrir igreja na prefeitura, a gente ia ter que ter uma igreja, cada um ia ter que abrir uma igreja dentro da sua casa, sabe? E acho que Deus mostrou pra gente que essa é a intenção do coração dele, que aonde você tá tem que ter uma igreja, sabe? Na minha empresa tem que ter uma igreja ali, sabe? E aí vai chegar um momento que a pessoa vai vir e vai te dar bom dia e você vai falar bom dia coisa nenhuma, paz do Senhor, sabe? É a manifestação dos filhos, sabe? Então acho que esse é o propósito de Deus. Mostrou que é pra ser e não ir, né? Só ir. Top, cara. Vocês até comentaram aqui durante o programa que o Brasil seria aí o lugar que seria acontecer um avivamento. E no Descende foi falado isso, que o Brasil estava prestes a viver um baita avivamento, cara. E eu confesso pra vocês que quando começou isso tudo assim, eu falei assim, caraca, velho, ó, nego vai voltar voando nisso aí, cara. Nego vai voltar diferente, cara. E sim, cara, algumas pessoas voltaram diferente, algumas pessoas voltaram mais cheias, outras pessoas não, claro, mas a Bíblia diz que a gente cuide dessas pessoas também, que a gente fortaleça essas pessoas também. Então, às vezes a gente fica clamando por um avivamento, clamando por algo sobrenatural, mas e aí, o que a gente está fazendo para isso acontecer? Porque às vezes a gente tem que esperar no Senhor e crer que Ele vai fazer um reboliço, mas cara, será que a gente está dando lugar, cara? Será que a gente está dando espaço? Será que a gente está abrindo a porta? Será que a gente está falando assim, pô Senhor, vem, a gente está clamando realmente com a sinceridade, vem e muda tudo de lugar e faz o sobrenatural? Então que a partir de hoje, cara, que você tenha essa metanoia, que você possa ser a diferença na sua igreja, que você possa ser a diferença no seu trabalho, a diferença na sua família, a diferença na sua casa, que em nome de Jesus você carregue a presença do Senhor para onde você for, cara, e onde você entrar, esse reboliço aconteça, essa atmosfera celestial entre junto com você, e que você entre quando você começar a conversar com seu amigo no trabalho, que você começar a conversar com seu parceiro no colégio, cara, que ele sinta a presença de Deus e que possa rolar um culto, cara, que possa acontecer uma igreja ali onde você estiver. Amém? Cara, a gente tá chegando no momento mais importante, cara. É o momento que eu deixo o microfone aberto para vocês. A gente conversou sobre esse assunto, essa galera ficou com a gente até o final, foi fiel, e o microfone está aberto para você ministrar para essa galera tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração essa semana, tudo aquilo que você leu, que você buscou, e Jesus queimou em você algo que você possa passar para essa galera agora. Enquanto eles estavam concluindo aqui, quando eles estavam concluindo a última pergunta, eu abri a Bíblia num versículo que eu separei, né? E quando eles estavam dizendo que é um momento que a gente precisa ouvir, né? Ouvir mais a voz de Deus, eu lembrei de Jeremias 33, versículo 3, que diz: clame a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Talvez as pessoas hoje que estão nos assistindo ainda têm dúvida, né, do que está acontecendo, não sabe se é a volta de Jesus ou se é o momento de que é um aperto ou um despertar para as pessoas, né? Essa palavra aqui me fez, quando eu preparei ela em casa, ela me fez lembrar de uma pregação que eu ouvi, que antes dos soldados irem para as guerras, né, eles paravam no portão dos cavalos, né, para escutar a estratégia do rei, para sair para a guerra, né? E esse é o momento que a gente está vivendo, é um momento de guerra. Então, esse período que Deus escolheu para nos recolher é para a gente se preparar. Ele está nos preparando. É o momento que Ele quer falar com cada um, porque Ele tem um propósito com cada um.
E se esse é o tempo que ele estabeleceu, não importa se a gente vai ficar pensando se é a volta de Cristo, ou se é o anticristo que está aparecendo, ou se a gente está escutando muita mentira da mídia. O que nós temos que ser e procurar ser, se encher e ser testemunha, né? Essa palavra que eu deixo de incentivo, né, para as pessoas hoje que têm dúvida no seu coração, que elas possam clamar a Deus, não buscar informações na internet, informações nas mídias, e sim buscar uma informação direta, porque hoje a gente tem acesso, né? A gente não precisa... É necessário que a gente vá aos cultos, mas a gente não precisa se apegar aos cultos para ouvir a Deus. A gente se trancando no secreto, a gente consegue ter esse contato. E essa palavra que eu deixo para os irmãos. Glória a Deus. E o microfone aberto para você. Cara, tem uma palavra em 1 Coríntios 2 que eu amo, que no versículo 9 que fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou o coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. E olha o versículo 10, preste atenção. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até as profundezas de Deus. Sabe, eu acho que isso dispensa qualquer comentário, qualquer coisa que a gente fale aqui passa, porque o Espírito, ele sonda os nossos pensamentos, nossos sentimentos, mas ele também sonda as profundezas de Deus, sabe? E eu acho que não há nada mais prazeroso e não há nada mais correto a se fazer nesse tempo, orar ao Espírito e pedir que ele nos leve a conhecer as profundezas de Deus, sabe? Eu oro por isso sempre, eu peço sempre ao Espírito Santo para me levar aonde ninguém nunca foi no coração de Jesus, sabe? E eu queria encorajar você que está ouvindo nessa noite a busque, como o Jason falou, busque o secreto. Ninguém ensina uma criança a se esconder. Eu duvido que você tenha um dia parado e ensinado a Cecília a se esconder. Simplesmente, de um dia para o outro, seus filhos, você chegou em casa e eles estavam escondidos. E acho que isso é a gente trazendo para o espiritual. O secreto, ele está no nosso DNA. Ele nasceu com a gente precisa do secreto, sabe? E eu queria encorajar você nessa noite e ativar você a busque as coisas profundas de Deus, sabe? O mundo tem muitos prazeres, tem muitas coisas que aos nossos olhos é muito boa, mas há prazeres ainda maiores no reino, sabe? O reino, quando você só molha o pé, quando você tá no raso, ele não é legal. Mas se você mergulhar a fundo, você vai ver que existem prazeres também. Então, essa palavra que eu deixo no seu coração: busque as coisas do reino, busque as profundezas de Deus. Next level. Pegou referência. Microfone aberto para você, Raquel. Quero deixar Isaías 59, que diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. No versículo 19 diz: temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Eu quero dizer que a mão do Senhor não está encolhida.
e nem os seus ouvidos estão tampados. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. É tempo de arrependermos, de deixarmos tudo aquilo que nos tira de Deus, tudo aquilo que nos afasta dele. É momento de sermos guiados pelo Espírito Santo, de nos abraçarmos mais, abraçar mais as coisas do reino, porque ele virá e não tardará. É chegado o reino dos céus. Então, busque, persevere, não desista. Vai desistir por quê? Porque a luta está grande? Porque o irmão não olhou para você? Porque o irmão não deu crédito ao que você disse? Ou porque você está com medo? O amor lança fora todo medo. Jesus é amor. Deixa ele entrar e fazer morada dentro de você. Que coisas extraordinárias irão acontecer na sua vida, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus abençoe. Glória a Deus, cara. Eu não ia nem deixar um versículo aqui, porque vocês falaram bem demais. Mas, pô, Erro falou sobre paz e a Raquel terminou falando sobre reino, cara. E tá tudo aqui nesses versículos que eu separei aqui, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, do capítulo 12. Eu peguei alguns versículos aqui, não está em ordem, mas eu vou falando para vocês. Versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho não é disciplinado pelo pai? Versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Versículo 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. 14. Esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Cara, a gente está passando por momentos difíceis, sim, mas o nosso Deus quer tratar conosco, Ele quer nos ensinar alguma coisa. O Jason falou tudo, cara. É momento da gente sentar e entender a correção que o nosso Deus tem para nós. E cara, às vezes no momento tá parecendo que tá muito difícil, tá parecendo que você não vai suportar, mas cara, a cruz que Deus preparou para você é o quanto você suporta. E outra coisa, cara, prepare as suas mãos, cara, fortaleça ela para que você possa ajudar alguém, que você possa levantar alguém, e fortaleça o seu joelho para que você tenha mais relacionamento com Deus, que você tenha mais tempo com o nosso eterno. E outra coisa, cara, não se esqueça de cuidar dos seus irmãos. Cuide para que eles continuem na graça. Cuide para que eles continuem no caminho. Não seja egoísta. Olhe para o seu irmão. Ore por ele. Lute por ele. Pague o preço por ele. Amém? E acima de tudo, cara, o reino está chegando, está mais próximo. E aí, receba ele com bom grado, cara. Se coloque na brecha, se coloque na posição e preste um culto em reverência a Deus. Vá à sua igreja, celebre a Deus enquanto você pode. O vírus continua nos assombrando, cara, e talvez Jesus pode voltar para você amanhã. E aí, você está preparado? A sua casa está em ordem, a sua lamparina tem azeite. Então se coloque na sua posição, cara. É chegado a hora e o nosso Deus está à procura. Amém? Glória a Deus. Gostaria de estar orando por você, amém? Feche os seus olhos aí na sua casa. Pai, obrigado, Senhor, pela sua presença, obrigado pela sua palavra. O Senhor se manifestou aqui neste lugar, o Senhor mostrou mais uma vez que é real em nossas vidas, Pai. Você usou os seus filhos aqui, Senhor, para ministrar coisas muito fortes, Pai. Então, em nome de Jesus, que essas pessoas que estão em casa agora, nos escutando agora, ou vão nos assistir depois, daqui a 10 anos, a 5 anos, enfim, que o Senhor possa falar com eles, Pai, que o Senhor possa tratar com eles, que o Senhor possa causar uma metanoia neles, Pai, porque eu não tenho poder
poder de fazer isso. Quem tem poder de convencer é o seu Santo Espírito. Então, em nome de Jesus, se há medo, Pai, se há temor, se há insegurança, Pai, que o seu Espírito Santo possa confortá-los agora. Que em nome de Jesus o Senhor possa alcançá-los, Senhor, e o Senhor possa provar para eles que o Senhor ainda é Deus, que o Senhor ainda faz maravilhas, que o Senhor é forte, que o Senhor pode fazer, Senhor, o céu ficar escuro e, Senhor, o sol se apagar. Mas, Pai, que em nome de Jesus eles possam ter a certeza que, independente de tudo, o Senhor está com eles, Pai. Que o seu conforto e que o seu consolo possa estar alcançando o seu povo agora. É o que eu te peço e já te agradeço na certeza dessa vitória. Amém. Gente, quero agradecer vocês de coração, Jason. Obrigado, cara. Sua agenda é lotada, você conseguiu separar um tempo pra gente. Obrigado de coração, cara, por ter separado esse tempo e estar aqui com a gente, amém? Eu que agradeço pelo convite. Espero estar aqui mais uma vez, né? Dividindo espaço com os outros irmãos. Já vou te deixar engatilhado, cara. De vez em quando Pelo amor acontece de uns Deus. imprevistos como Pelo hoje. amor Aí de eu Deus. preciso recorrer a alguém. Agora, já sabendo que você tá na O brecha. coração para, se pega de surpresa assim. Tá não. Mas agradeço de coração pelo carinho e o convite, né? E por ter lembrado de mim. Glória a Deus, cara. Muito obrigado. Tu é parceiro, cara. Quero agradecer também, Erro de coração, cara. Obrigado. Pô, 2 horas pra começar o programa. Você vem aqui e mostra que o seu relacionamento com Deus vai além de só culto, cara. Porque pra estar preparado pra vir aqui, você mostrou que estava preparado. É preciso ter relacionamento com Deus. Porque às vezes a gente prepara tantas coisas aqui, eu mesmo preparo tantas coisas e chega na hora Deus muda tudo, cara. E Deus te usou aqui. Então obrigado, cara, pela essa força, né? Vir aqui nos ajudar e nos abençoar com a sua palavra. Que Deus possa abençoar o seu ministério. Amém. É uma honra, né? Um prazer. E você é meu irmão, né, cara? Você sabe disso. E várias vezes também já precisei de você e você sempre pronto a me ajudar. Então, nada mais justo que retribuir isso. E um prazer, né? Estar aqui com vocês. Desmiuçando alguns assuntos. Claro que a gente não sabe tudo e sem tempo para se preparar também é um pouco mais difícil, mas peço perdão aos irmãos por gaguejar ou por alguma coisa que eu falei que não deu para entender, mas que o Espírito Santo fale mais. Irmãos, me perdoe também por gaguejar em todos os programas, por faltar a palavra. Me perdoe aí, cara, a gente é limitado. Leve um abraço do pastor Jorge, tá? Deus possa abençoar o nosso pastor lá. Raquel, obrigado de coração, cara. Sair lá de Juiz de Fora, ser o nosso pastor lá. Que Deus possa abençoar a igreja de vocês, que vocês possam fazer a diferença em Juiz de Fora. É uma cidade que necessitava de um projeto Semear lá. Nossa ideia não, porque nossa ideia é Jesus. Mas nosso estilo, né, cara, que Deus possa usar vocês de uma forma especial lá, que Deus possa mandar muitas almas para vocês cuidarem, que possa sobrar palavras lá de ministrações na vida de vocês, amém? E já manda o endereço pro pessoal aí, obrigado. Depois a Raquel vai mandar o endereço lá, né, cara? Vai deixar no link depois. Então, eu quero agradecer. Eu quero dizer que eu estou muito grata de poder estar aqui. É uma honra, sabe, participar desse programa abençoado. Nem imaginava que eu ia ser convidado um dia. Aí eu recebi o convite, não acredito! Amor, olha só! Eu vou participar lá do Metanoia. Me senti muito honrada mesmo, de coração. Glória a Deus. E participar com esses jovens aqui foi uma honra, que eles são bênção, estão preparados, que Deus continue usando. Foi uma honra, aprendi com eles, aprendi com você. Foi uma noite abençoada e marcante na minha vida, que eu vou guardar no meu coração. Que Deus continue abençoando cada dia mais a vida de vocês, tá? Glória a Deus, amém. Quero agradecer você que ficou até o final com a gente, cara. Obrigado de coração, cara. Porque mais uma vez você espetou o seu carregador na tomada e ficou com a gente 2 horas. Que Deus possa abençoar a sua vida, que possa edificar a sua casa, que em nome de Jesus você possa crescer em graça, em conhecimento e que possa ser luz na nossa geração. Amém? Quero agradecer a nossa equipe, a Amandinha, o Richard, Thalita. Hoje o nosso pastor tá aqui também. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, cara. Vocês estão vendo tudo isso bonito, arrumadinho, as perguntas chegando pra gente, a mídia social legal lá. É a nossa equipe, cara, que é responsável por tudo isso. Eu só venho aqui e fico batendo papo com a galera.
galera. O meu trabalho é que é o mais fácil. O trabalho mais difícil é dessa galera que faz isso tudo funcionar. Então que nas suas orações você possa orar pela nossa equipe, para que a cada dia mais, a cada programa, a gente possa melhorar e levar um conteúdo, uma palavra, uma ministração com qualidade para você. Amém? Em nome de Jesus também quero agradecer ao nosso pastor por ceder o espaço pra gente aqui, pra gente estar realizando esse programa, e através desse momento a gente consegue alcançar você. Então que você nas suas orações também lembre do nosso pastor. Amém? Quero fazer um convite pra você, cara. Terça-feira que vem tem Metanoia aqui nesse mesmo lugar, no Facebook da Igreja Evangélica Projeto Semear Levi Gasparian. E cara, no mesmo horário, às 8 horas da noite, às 20 horas, o tema será transformação de mente. E aí, cara, sua mente está transformada? Como é que tá aí a sua CPU? A sua CPU tá em dia? Tá atualizada? Precisa de um update? E aí, cara, como é que tá? Terça-feira a gente vai estar falando sobre isso, a gente vai abordar esse tema top, a gente vai ramificar isso aí. Vai lá no Instagram depois, segue lá, @programa Metanoia Oficial. A gente vai fazer umas enquetezinhas, participa, o seu feedback é importante. Vai estar com a gente aqui, já tem 2 pessoas confirmadas. Vai estar com a gente aqui o Gabriel do Projeto Vida, e vai estar com a gente aqui a Isabelle, cara, do Projeto Semear Monte Castelo, uma menina que Deus tem usado ela de uma forma especial. Aí tem qualidade. Noiva do João, são noivos, eu não sabia que eles eram noivos, mas são noivos, já estão nessa correria aí de casar e tal, vai ser bênção, e vocês vão conhecer ela aqui, ela é usada por Deus de uma forma especial. Gabriel também do Projeto Vida, um levita, um ministro abençoado, vai estar com a gente aqui, e o terceiro convidado vocês vão saber no meio de semana, vai ser bênção também, amém? Obrigado de coração, que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana, e terça-feira a gente se encontra de novo, amém? Fica na paz.